Clotilde Tavares nasceu em Campina Grande, Paraíba e vive em Natal desde 1970. É escritora, professora, cronista e pesquisadora. Publicou mais de 15 livros entre crônicas, biografias, ensaios, novelas e romances. É articulista de revistas digitais e blogs. Mantém ativos perfis nas redes sociais como o canal no YouTube e o podcast Umas e Outras, sobre arte, cultura, cotidiano e humor. Mas aqui iremos falar de Clotilde, mulher de teatro, e sua trajetória de mais de 30 anos dedicados a esta arte, participando de mais de 10 espetáculos teatrais como dramaturga, atriz ou diretora. Com vocês, Clotilde Tavares. A primeira vez que eu subi no palco de teatro, eu tinha 10 anos de idade. Foi em 1958, em Campina Grande. Meu pai trabalhava no SESI, e lá organizaram uma peça de teatro. Era engraçado porque era uma peça normal, não era uma peça infantil, mas era encenada por crianças. Era muito bonitinho. E eu fazia o papel de um assistente social. Eu achei aquilo muito legal, fazer aquilo, aquele monte de gente prestando atenção, assistindo, e eu fazendo lá, dizendo aquelas falas e tudo. Mas o teatro me pegou de verdade, eu comecei a sentir atração pelo teatro. Quando eu já tinha meus 16, 17 anos, no ensino médio, com um professor que eu tive em Campina Grande, eu não me lembro se ele ensinava literatura ou o quê, mas o nome dele era Wilson Moore. Inclusive, ele já é falecido, ele pertencia a uma família daqui do Rio Grande do Norte. Então, eu me apaixonei porque ele interpretava os poemas, ele lia poesia em voz alta, menino, e a gente fazia pequenas representações. Eu endoidei pelo teatro. E em Campina Grande, nós íamos muito ao teatro. Minha mãe sempre gostou e sempre levou a gente, ainda criança, para ver teatro no auditório da rádio e depois no teatro, nos cinemas, e depois que era cine-teatro. Quando tinha uma peça, tiravam a cortina e aquilo virava um palco e eram representadas peças que vinham de outros lugares. E assim foi minha infância e adolescência, como plateia de teatro e como apaixonada por teatro. Aí, em 1970, eu com 20, 21, 22 anos, vim para Natal fazer faculdade. Então, chegando aqui em Natal para estudar, fazer faculdade, em 1970, eu comecei a me juntar com o povo de teatro e terminamos fazendo um grupo de teatro. Logo em 1971, eu já fazia parte de um grupo de teatro. Esse grupo de teatro, organizado por Racine Santos, era o Teatro Alavanca. Racine, muito apaixonado por Grotowski, né? O teatro pobre e aquela coisa, e a gente empolgadíssimo, parecia uns loucos. E a gente ensaiava no TAM, que era o Teatro de Amadores de Natal. Na esquina tinha o primeiro andar e em cima tinha o Teatro de Amadores de Natal, que pertencia a Sandoval Vanderlei. Ele tinha lá o grupo dele e a gente emprestava a sala para a gente ensaiar. E fizemos algumas montagens meio amalucadas, meio improvisadas. Era um negócio assim meio muito engraçado o teatro que a gente fazia naquela época. Nessa década de 1970, eu namorava com Assis Furtado, que era irmão de Carlos Furtado. E eu estudava, eu não tinha tempo para fazer teatro, para fazer coisíssima nenhuma, era só estudante, estudava medicina, eu sou formada em medicina. Então, era aula de manhã e de tarde, aí de noite. Assis trabalhava com o Carlos, irmão dele, no grupo de teatro Tonos, Teatro Novo Universitário, que era o teatro da universidade. E todas as noites, Carlos ia ensaiar com o grupo no Teatro Alberto Maranhão. E eu ia junto com o meu livro de anatomia, de patologia, sei lá, da coisa que eu estava estudando na época, eu me sentava na plateia com aquele livro, ficava estudando e com o olho no palco, outro no livro. Então, eu, durante alguns anos, eu assisti o processo de ensaio, direção de espetáculos. Então, em 78, eu já formada, né, fui para Recife fazer mestrado. Aí, a essa altura, eu não namorava mais com o irmão de Carlos Furtado, mas aí arranjei outro namorado também no teatro. Aí comecei a namorar com o Zé Ramos,
ator, e ele era um ator militante, ele só vivia fazendo espetáculo. Então, eu acompanhei muito o movimento teatral de Recife durante 78, 79. Em 80, eu voltei para Natal e essa década de 1980 até mais ou menos 1990, eu praticamente não fiz teatro, porque era muito trabalho, era fazer tese, defesa de tese, não sei quantas disciplinas. Eu ensinava na UFRN, no curso de medicina, aí ensinava também no curso de farmácia, no curso de enfermagem. Eu dava disciplinas de nutrição, de saúde pública, de epidemiologia, de estatística, era muita coisa que eu fazia. E não fazia teatro nessa época. Mas nessa década foi quando eu comecei a escrever livros, porque eu também escrevo, sou escritora, né? Eu tinha mais ou menos meus 30, 40 anos. Aí, quando foi em 1990, eu encontrei Marcos Bulhões, a quem eu já conhecia, e ele me convidou para fazer um teste para uma peça que eles estavam montando, que era uma peça que ia ser apresentada no congresso, era aquelas encomendas, sabe quem é de teatro sabe disso, né? O pessoal vem encomenda uma peça, e lá fui eu, e fui logo aprovada no teste para fazer a atriz principal. Olha só, aí foi uma delícia, a gente fez a peça, apresentou, quem dirigia era Carlos Nereu, que já é falecido, não é? E quando terminou essa peça, Marcos me convidou para fazer parte da Estabanada, para entrar no grupo. Então, o que era a Estabanada? A Estabanada era uma companhia de teatro que estava fazendo muito sucesso nessa época em Natal. Eles inauguraram um jeito diferente de fazer teatro, uma forma mais empresarial, livrando-se um pouco do amadorismo, atuando como companhia de teatro. Eles tinham, inclusive, uma cooperativa. Mas o mais interessante é que eles trabalhavam com temas que não eram os temas nordestinos com os quais todo mundo trabalhava. Então, eram umas peças assim, completamente diferentes. Quando eu encontrei a Estabanada, a companhia já estava, como se diz, passando por algumas mudanças, porque as pessoas estavam saindo daqui de Natal para ir tentar os voos mais altos em outro lugar, como, por exemplo, Chico Vila, estava em São Paulo, Nereu estava no Rio, e estava aquela coisa meio dispersa. Aí a gente resolveu montar uma peça de teatro para crianças, que era para fazer caixa para a próxima montagem da Estabanada, que seria dirigida por Nereu. Aí começamos a montar esse texto, Papai Pirou nas Ondas do Rádio, de um autor gaúcho chamado Guto Greco. Nereu dirigindo, Marcos fazendo assistência de direção, e o elenco era eu, Marcos Bulhões, Maria de Lia, Helder e Silva, Ana Morena, minha filha, que essa altura já tinha 12 anos, e João Marcelino. Era ótimo, eram 13 personagens, e feitos só por nós aí, né? A gente dobrava, era uma peça muito ágil, muito, muito interessante, e a gente ficamos em temporada. Tem gente hoje em dia que ainda se lembra, gente já adulto, que está com 40 anos de idade, que se lembra que assistiu essa peça. Eu ganhei com o personagem não, eu fazia 4 personagens, ganhei melhor atriz no Festival de Inverno de Campina Grande, e aí o que aconteceu? A Estabanada, porque os membros começaram a se dispersar, foi se modificando, se desfazendo, foi acabando essa fase, ficamos só eu e Marcos. Aí, a partir daí, a Estabanada era eu e Marcos Bulhões. Era muito, a gente trabalhou junto uns 10 a 12, 13 anos por aí. Demos muitas oficinas, muitas disciplinas, grupo de estudos. Aí eu já tinha largado de vez a medicina e já tinha me mudado para o departamento de artes. Nessa época, eu só atuava, eu era só atriz. Mas aí, quando foi em 1992, João Marcelino estava dirigindo um espetáculo chamado O Moço que Casou com a Mulher Braba, com um grupo de teatro da Caixa Econômica que havia em Natal nessa época. E precisava de aumentar o texto era muito pequeno. O João disse: eu preciso aumentar esse texto, não sei o quê. Você não queria fazer isso, não? Eu nunca tinha escrito, só tinha escrito as bobagens, os esquetes. Aí eu topei e escrevi, ficou legal, eu gostei do resultado.
Aí, quando foi também nesse mesmo ano, 92, João estava dirigindo em Aracaju, com o grupo Emboaça, A Farsa dos Opostos. E também teve um problema lá com o texto. Aí João disse, pô, a gente está aqui com esse texto enrolado e sem saber, o texto não vai nem vem, você podia dar uma força. E então eu criei a peça baseada nos trechos que os atores tinham criados independentemente. Eu criei esse texto, A Farsa dos Opostos, que foi encenado, que estreou nessa época, em 92, completou 20 anos em 2012. Eu peguei a convite do grupo, agora em 2012, eu revi o texto todinho, modifiquei, eles reestrearam e eu fui para a reestreia em Aracaju. Aí foi quando me descobri autora, dramaturga. Eu digo, eu também posso escrever para teatro. Fiquei toda animada. Começamos, então, eu e Bulhões, a criar um espetáculo chamado A Maldição de Blackwell. Nós queríamos fazer, nós nos inspiramos naquele filme Rock Horror Show, que era um cult nessa época. Então, nós queríamos fazer uma história de terror cômico passada no castelo. Essa que era a história. E como o Marcos estava dando oficina, a gente queria incluir os alunos da oficina nesse espetáculo. Então, eu criei esse texto, chamado A Maldição de Blackwell, e tivemos duas montagens. A primeira eu fui autora do texto e fiz a produção executiva, mas não atuava. E a segunda montagem, que é essa que eu vou falar mais, porque é a mais importante. Pois bem, A Maldição de Blackwell era uma história muito interessante, era uma história de uma condessa que tinha feito pacto com o demônio para ficar eternamente jovem, mas o demônio enganava ela. E então, quando ela pensa que vai iniciar o processo de ficar jovem, ela cai num sono profundo e é condenada a dormir durante 800 anos e envelhecer, e dormindo e envelhecendo, enquanto todos no castelo ficam paralisados no tempo, sem poder envelhecer nem morrer. Então, é um espetáculo sobre a passagem do tempo, o que é que ele faz com as pessoas. E eu gosto muito desse espetáculo ainda hoje, da forma como eu consegui resolver as situações. E eu, na segunda montagem, que foi a montagem, digamos assim, profissional, eu fazia a Condessa, que era muito engraçado, porque ela entra jovem, nessa época eu tinha aí meus 40 anos, ela entra jovem, muito linda, muito bonita no palco, na primeira cena, e depois ela entra velhíssima, caindo os pedaços, com um cabelo branco arrastando no chão, é muito engraçado. A gente trabalhava na peça com uma montagem que começava no meio da rua, no Teatro Sandoval Vanderlei. Nós adaptamos o teatro, aquele teatro do Alecrim. Nós adaptamos o teatro para fazer A Maldição de Blackwell. Compramos 400 metros de tecido cinza escuro, forramos o teatro inteiro por dentro. Fizemos um corredor, um túnel de pano. As pessoas chegavam, ficavam na frente do teatro, com seus ingressos, esperando para entrar. Aí acontecia uma confusão no meio da rua, com um carro que estava quebrado, já era a peça. Né? E a atriz, que reclamando do carro quebrado, entrava e o povo entrava atrás dela e penetrava no castelo do Conde Nicholas. Era muito interessante. Então, esse espetáculo ele significou muito para quem fazia teatro em Natal, eu olhando assim, em retrospectiva. Porque nessa época, 1995, se achava, em dezembro não se fazia teatro, porque se achava que não tinha público. E em janeiro também não se fazia, apesar da cidade estar lotada de turista, em janeiro não se fazia teatro, porque dizia-se que todo mundo ia para a praia. E nós resolvemos encarar o desafio de fazer teatro em dezembro e janeiro. E realmente foi um sucesso. Ficamos em temporada no Sandoval Vanderlei durante mais de um mês, toda semana os espetáculos, um atrás do outro, as sessões, umas atrás das outras. Era muito legal, muito divertido. Texto cheio de vinheta, um texto assim, muito, como é que se diz, muito antropofágico, não é? Porque era cheio de referências à cultura pop, à literatura, à ópera, ao teatro, às pessoas da cidade. Menina, era uma loucura esse texto da Maldição de Blair. Foi uma coisa assim que eu super gostei de fazer. E ainda a gente ainda tinha mais uma banda de rock dentro da cena. E as músicas foram compostas especificamente para a peça,
com letras minhas e músicas de Paulinho Sarquis. Era rock and roll pesado, do começo ao fim, dentro da cena de terror. Aí, quando essa peça acabou, quando A Maldição de Blackwell acabou, a gente fez o Romance do Pavão Misterioso. Foi a montagem, eu acho que foi a montagem mais bonita que eu já participei na minha vida. Uma montagem encantadora, um figurino lindo, a cenografia linda, tudo produzido pelos atores. A adaptação do texto que eu fiz foi perfeita, porque eu respeitei o folheto, não mexi no folheto, fiz só uma cabeça e um final. Dentro o folheto de cordel completo, que ele é belíssimo e não precisa de ninguém mexendo nele. Então, eu considero que isso foi uma coisa muito boa, porque eu não mexi no folheto, respeitei a obra do romanceiro popular. A música era ótima, era toda executada pelos atores em cena, toda improvisada, ninguém sabia tocar nada, mas o resultado final era muito legal. Quando terminou essa peça, aí começa-se, né? Marcos foi para São Paulo fazer mestrado, o grupo se dispersou, cada um começou a procurar seu caminho. Até mais ou menos o início dos anos 2000, eu me concentrei basicamente no ensino e na pesquisa, na atividade na UFRN, como professora de teatro, e dando oficinas e dando cursos. Nessa época, eu escrevi um texto, que ainda hoje gosto muito dele, é um texto chamado Os Contos de Fadas Politicamente Corretos, que eu escrevi para montar com os alunos. Todo final de ano, final de oficina, uma disciplina que eu dava, que era a oficina básica de teatro, aí eu montava esse espetáculo, era muito divertido. Muita gente que hoje está militando no teatro já como adulto se lembra dos contos de fadas politicamente corretos. E nessa época, como Marcos estava fora, não tinha como fazer teatro, não apareceu, eu me dediquei à literatura nesse período. Eu publiquei 2 livros, eu escrevia em 3 ou 4 jornais diferentes, etc. E também, nessa época, começou meu trabalho com William Shakespeare. Né? Eu sou fã de Shakespeare. Eu comecei a divulgar a obra de Shakespeare, e todo ano, em 23 de abril, no dia do aniversário de Shakespeare, eu fazia um evento. Então, todo ano tinha uma coisa, ou era uma leitura dramática, ou era um evento público, ou era um curso. Até hoje, eu continuo fazendo isso. Então, foram muitas atividades que eu já fiz, tendo como pivô o trabalho de William Shakespeare como dramaturgo e poeta. Em 2001, Marcos não estava em Natal, ele não estava em Natal, ele estava em São Paulo, eu não me lembro onde ele estava, ele não estava aqui. Mas aí começou a montagem do Alto de Natal, né, na Capitania das Artes, e chamaram um camarada de fora para dirigir, mas o texto que deram a ele não estava funcionando, e a direção dele também parece que não estava funcionando direito. Chamaram Marcos, lá vem Marcos ser o assistente de direção do homem, e o texto, Marcos disse, esse texto não presta não, chama Clotilde para escrever. Lá fui eu ajeitar, consertar o texto, não consertei. Escrevi um texto novo, todo baseado no mamulengo nordestino, no João Redondo, e foi muito interessante, a montagem feita no Rio, não é, ali na margem do Rio, e etc. E no ano seguinte, Marcos já estava de volta, ele montou Esperando Godot com os alunos dele, e eu e Múcia Teixeira fomos convidadas para fazer a dupla central, que era Vladimir e Estragan. Marcos fez uma montagem muito diferente, muito ousada, que recebeu assim, pessoal, porque as pessoas vão para o teatro querendo ver o texto que está no livro, não é? Porque Beckett escreveu Esperando Godot na década de 1960. Então, você não pode montar hoje do jeito que era montado naquela época. Tem que, né, como se diz, atualizar, pelo menos a nível do visual das ideias, e as pessoas ficam querendo ver sempre a mesma coisa repetida. Então, a montagem, que era diferente demais, causou algum frisson entre a classe intelectual da época. Aí, no final do ano, 2002, fomos chamados novamente para fazer o Alto Natal, e eu escrevi outro Alto de Natal. Rapaz, aí eu já tinha escrito o ano passado, aí Marcos disse, tem que ser tudo diferente agora. Aí eu escrevi outro Alto de Natal, com outras músicas, tudo diferente, porque nas minhas peças eu também escrevo as letras das músicas, elas fazem parte do desenvolvimento orgânico do texto. Foi o último trabalho que eu fiz com o Marco, foi o Alto de Natal
de 2002. A partir daí, ele já estava definitivamente em São Paulo para fazer doutorado, depois ficou na ECA, na USP, na Escola de Comunicação e Artes, e a Estabanada simplesmente se extinguiu, porque só tínhamos dois. Encerrei meu tempo participante da Estabanada. Foi então, nesse ano, no ano de 2002, final de 2002, início de 2003, que eu me aposentei da universidade e resolvi, já era atriz, dramaturga, eu digo, agora vou ser diretora. Aí escrevi um texto chamado Alguém Lá Fora, que estreou na Casa da Ribeira em 2004, dirigido por mim. O espetáculo ficou em cartaz na Casa da Ribeira, depois viajou para João Pessoa, para Mossoró, e esse espetáculo foi muito importante para mim, porque foi nele que eu descobri que eu não sou diretora. Não, dirigir não é o meu barato. O espetáculo ficou arrumado, ficou correto, mas não me agradou. Eu não gostei. Eu digo, homem, quer saber? Eu já sou atriz, já sou dramaturga, eu não tenho necessidade de ser diretora. Encerrei minha carreira de direção só com esse espetáculo. Então, morei 4 anos em João Pessoa, de 2005 a 2009, mas não trabalhei com teatro. Em 2009, a saudade de Natal bateu pesado, eu voltei para cá, e passei aí uns 4 anos me dedicando somente à literatura. Escrevi 2 livros, o Verso e o Brief, escrevi As Memórias do Internato, e etc. Aí, quando foi em 2012, 2013, o teatro começou a me chamar novamente. Aí eu fiz um espetáculo com Henrique Fontes, chamado Os Perigos de Vitória, com os alunos de uma oficina, um curso que ele deu na Casa da Ribeira. Os Perigos de Vitória era um espetáculo para crianças, mais um espetáculo que eu construí. A ideia era que a gente construísse uma história de fantasia, mas sem referência nenhuma referência à televisão, nenhuma referência à cultura pop, nada disso. Todo criado, todo fantasia mesmo. Então, eu criei esse texto, chamado Os Perigos de Vitória, e Henrique montou, João Marcelino fez o figurino, e ficou muito bonito. Luiz Gadelha fez a música. Menina, esse espetáculo foi lindo demais, viu? Ficou muito bonito. Os Perigos de Vitória foi apresentado na Casa da Ribeira, em 2013. No final do ano, concorremos ao edital Natal em Cena e ganhamos, e fizemos um espetáculo, A Estrada, ou O Milagre da Fé. Foi apresentado na Árvore de Mirassol, na Zona Norte, etc. Era um que tinha uma Kombi, era uma trupe de teatro, de atores mambembes que vinham nessa Kombi e etc. Um espetáculo muito legal. No ano seguinte, a mesma coisa, saiu o edital Natal em Cena, nós ganhamos novamente. Foram um dos grupos que ganhou. E montamos Lama Tal, quando a lama virou mar. Esse foi o ano da Copa do Mundo. E eu escrevi um espetáculo sobre a corrupção. Henrique dirigiu e montamos praticamente as mesmas pessoas do elenco do ano passado, do ano anterior. A gente aproveitou algumas pessoas, mas também trabalhamos com pessoas novas. Então, esse espetáculo Lamatal, um espetáculo muito interessante, muito forte, muito daquele espetáculo que encosta o dedo na ferida, que faz as pessoas pensarem. Apesar de ser uma comédia, era muito engraçado, mas era também muito forte do ponto de vista político. E tivemos um elenco excelente, um elenco que cantava, que dançava. Eu fiz as músicas de novo junto com Gabriel Soto, e também atuei cantando as músicas junto com a banda e fazendo a voz de uma boneca gigante que era colocada em cena, que era um personagem. O ator ele vestia essa boneca e a voz da boneca quem fazia era eu. O último espetáculo grande, digamos assim, que eu fiz foi Lamatal. De lá para cá, eu tenho já uma parceria com o Henrique Fontes. A gente sempre está fazendo coisas juntas. Fizemos esses 3 espetáculos e, apesar de Henrique ter o grupo dele, Carmim, que eu adoro e tudo, vez por outra a gente faz uns trabalhos por fora, os trabalhos independentes. O que é que a gente tem feito, então? A gente fez, em 2019, um pequeno espetáculo de 15 minutos, um sketch musical e dramático. A gente fez esse espetáculo chamado Nízia Floresta Presente, em 2019, que foi apresentado no hall do Teatro Riachuelo, antes do lançamento de uma biografia de Nízia Floresta. Espetáculo muito interessante.
E tenho feito algumas coisas com o Henrique, sempre tem trabalhos de conclusão de oficina, que a gente termina de... Ele faz as oficinas no final, tem que montar alguma coisa, um exercício. Então, chegamos então a 2019, que é quase hoje, porque não é hoje, mas foi o último ano em que fizemos teatro e fizemos as nossas atividades normalmente, porque em 2020 nós voltamos, nós ficamos assim muito trancados em casa, né? E eu me voltei mais para a literatura e para os cursos de teatro, que foi uma coisa muito interessante que eu descobri nesse ano, a partir de 2020, nessa nova situação em que estamos, que se antes eu queria dar os cursos de teatro e tinha tanta dificuldade, cursos livres, tinha tanta dificuldade, porque era difícil encontrar um lugar, era difícil, era complicado alugar sala, não sei o quê. Agora, nós fazemos pelo Zoom. E eu dei, o ano passado, uns cursos de teatro grego, um teve 5 aulas, outro teve 4 aulas, foram assim, um sucesso, com muita gente, eu considero um sucesso. 30 pessoas querendo saber de teatro grego, não é? Um negócio assim interessante. E eu me voltei também muito para a literatura. Uma coisa que eu fiz, que eu faço pouco e que gosto de fazer, é cinema. Eu fiz um trabalho com o Wilson Freire, diretor do Recife, fiz um trabalho com Carito e Fernando Suassuna, naquele o Morador do 1101, que é um curta. Fiz um com Aristeu Araújo e estou me chamando agora para fazer durante esse ano de 2021, que eu não quero dizer porque não sei, não sabemos ainda direito o que é. Uma coisa que também apareceu, que eu estou fazendo com muito prazer, que é a narração de documentários, e uma coisa que é muito novidade, que é o tal do audiodrama, que é uma espécie de uma novela, uma coisa dramática só gravado, sem ter imagem. Que no meu tempo, quando eu era jovem, chamava-se isso novela e passava no rádio. A gente ia escutar novela. As novelas não eram a novela da televisão, porque não tinha televisão, eram as novelas do rádio. Então, eu atuei agora no audiodrama, que é um projeto de Henrique Fontes, e vamos ver em que é que dá isso. Finalmente, eu quero falar rapidamente sobre teatro. O teatro, para mim, é uma forma de comunicação, como todas as artes em geral. Qualquer tipo de comunicação é você dizendo alguma coisa. Então, o que é que eu quero dizer com teatro? Para mim, é a pergunta básica que toda pessoa de teatro e todo artista em geral precisa responder. O que é que eu quero dizer com minha arte? Essas coisas que eu escrevi, que eu atuei, não são coisas assim aleatórias que saíram do nada, não. Foram coisas pensadas. Por que é que eu estou escrevendo sobre isso? Por que é que me dá tanto prazer atuar nesta peça? Um dia desse eu estava numa mesa com outras pessoas de teatro, falando para uma plateia, e uma pessoa me perguntou se eu fazia teatro político. Então, é mais ou menos isso que eu quero responder em relação ao que eu quero dizer com o teatro. Todo teatro que eu faço é político. Por quê? Porque toda ação que eu faço no meu cotidiano é uma ação política, porque ela vem de um ser como eu, da pessoa, que se coloca no mundo politicamente, dentro das relações que se estabelecem na sociedade, relações de convivência, relações de poder, todas essas relações são políticas. Então, para mim, todo teatro é político, até aquele que se diz que não é político. Ele está sendo político na negação desse status de político. Então, como eu sou uma pessoa que sempre transitei ao lado da defesa do cidadão, dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, do respeito às diferenças, né, do ecumenismo, respeitando todas as religiões, o meu teatro também é um teatro que luta por isso. Não claramente, porque o teatro que não pode ser panfletário, porque senão fica chato e ninguém vai ao teatro para ser educado. Você quer educar alguém, procure outro meio. O teatro não é feito para isso, na minha opinião, dessa forma assim explícita. Ele é feito para encantar, para fazer pensar, para instigar, para incomodar, para fazer rir, para fazer chorar, mas não para ensinar. Então, o meu teatro, ele procura
veladamente dentro, através da comunicação com os personagens e das histórias, dos enredos que eu estabeleço, das ações cênicas, mostrar, desvelar aquela coisa que eu quero que todo mundo veja, aquela coisa que eu quero que todo mundo saia dali pensando, discutindo, como diz Shakespeare no final do segundo ato do Hamlet, ele diz: é com a peça que atingirei a consciência do rei. Então, para mim, a peça, o teatro é isso, é algo que atinge as consciências das pessoas. Além disso, ele me ensina sempre, eu sempre aprendo muito quando vou escrever uma peça de teatro, porque eu tenho que ler muita coisa para me basear. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fiz A Estrada, eu li Zygmunt Bauman, li uns 5 ou 6 livros dele e li Baudelaire e li as passagens de Walter Benjamin, tudo para escrever aquela besteira, aquilo que parece uma bobagem, escrita, representada ali na frente das pessoas. Em Lamantalde eu li muita coisa. Então, o teatro ele me ensina, ele me ajuda a me descobrir, a entender minhas emoções, ele me dá foco na minha vida, ele me fornece instrumentos para organizar melhor, porque se você for desorganizado, você não consegue fazer teatro como ator, né? Porque você não sabe nem onde botou suas coisas. Então, ele dá organização e, finalmente, o teatro me dá uma coisa que é a coisa mais preciosa: prazer na criação. Criar é um privilégio dos deuses, e a gente cria todo dia no teatro.